Salve, salve galera, ligada aqui do canal. Hoje vamos falar sobre um dos maiores jogadores do mundo, considerado por muitos como a maior referência no futebol mundial. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento, Dondinho, também jogador de futebol, e de Celeste Arantes. Desde pequeno, Pelé gostava de futebol e jogava com uma bola de pano. Em 1944, mudou-se com a família para a cidade de Bauru, em São Paulo. Com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil do Bauru Atlético Clube, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955. Ainda em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos pelo também jogador Valdemar de Brito. Em um jogo treino, na época Pelé fez 4 gols, quando seu time ganhou por 6-1. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre Santos e Corinthians. O resultado foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Na contagem até chegar aos 1000 gols da carreira, estes foram os primeiros oficializados. Pelé levou o Santos para a conquista de muitos títulos. Dentre eles foram 2 Taças Libertadores em 1962 e 1963. O bicampeonato mundial de interclubes em 1962 e 1963, campeão da Taça de Prata, 5 vezes consecutivas campeão da Taça Brasil, de 1961 a 65, 4 vezes campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o antigo Rio-São Paulo, e 25 títulos de torneios no exterior. Seu último jogo com a camisa do Santos foi em 1974. Já pela seleção brasileira, Pelé fez sua estreia no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos, na Copa Roca, no jogo contra a Argentina, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, quando marcou seu primeiro gol pela seleção. Porém, o Brasil perdeu por 2-1. Em 1958, na Copa do Mundo na Suécia, Pelé começou a usar a camisa 10, que se tornou sua marca. Nos 2 primeiros jogos ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida, contra a União Soviética. Na partida, Garrincha marcou o primeiro gol e Pelé deu assistência ao segundo gol de Vavá. No jogo seguinte, Pelé marcou o segundo gol na vitória sobre a Inglaterra, conquistando o seu primeiro gol na Copa. No jogo final contra a Suécia, Pelé marcou 2 gols e o Brasil foi campeão mundial, vencendo a Suécia por 5-2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo naquele ano. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Na primeira partida contra o México, Pelé foi fundamental na vitória por 2-0. No jogo seguinte, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma distensão muscular e ficou fora da equipe. Quem brilhou no seu lugar foi o jogador Garrincha, quando o Brasil conquistou a segunda Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, Jairzinho, Gerson e Tostão, disputou apenas 3 partidas, sendo eliminado na primeira rodada. Na Copa do Mundo de 1970, no México, sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou 6 partidas e conquistou 6 vitórias. O Rei Pelé marcou 4 gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Na final, Brasil e Itália entraram em campo na disputa pelo tricampeonato mundial e, consequentemente, a posse definitiva da Taça Jules Rimet. Em uma cabeçada, Pelé abriu o placar. Em seguida, a Itália empatou. No segundo tempo, Gerson fez 2-1, Jairzinho fez 3-1 e Carlos Alberto, em uma bola rolada por Pelé, fez 4-1, conquistando o tricampeonato e definitivamente a Taça Jules Rimet. Em 1971, Pelé decidiu se aposentar da seleção brasileira e sua despedida se fez em 2 jogos. A primeira partida foi realizada em 11 de julho, contra a Áustria, no estádio do Morumbi, São Paulo, que terminou empatada em 1-1. A segunda partida foi no estádio do Maracanã, em 18 de julho, contra a Iugoslávia,
com o placar de 2-2. Pelé, que atuou apenas no primeiro tempo, deu a volta olímpica no intervalo da partida. No estádio do Morumbi, São Paulo, que terminou empatada em 1-1, a segunda partida foi no estádio do Maracanã, em 18 de julho, contra a Iugoslávia, com o placar de 2-2. Pelé, que atuou apenas no primeiro tempo, deu a volta olímpica no intervalo da partida. Em sua carreira, Pelé fez 1.282 gols, conquistados em 1.366 partidas oficiais. O 1000º gol, que entrou para a história, foi marcado no Maracanã, na cobrança de um pênalti, no jogo entre Santos e Vasco. Pelé se aposentou do futebol em 77, quando jogava no Cosmos. Em 94 foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco. E em 95 foi nomeado ministro do Esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso. Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecida como Lei Pelé. Em 2012, Pelé se submeteu a 2 cirurgias nos quadris, com dificuldades para andar, passou a se locomover em uma cadeira de rodas quando foi fotografado ao lado de Vladimir Putin e Diego Maradona, no sorteio da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Durante uma campanha publicitária em abril de 2019, depois de se encontrar com Mbappé, Pelé foi internado às pressas em um hospital de Paris. Ao receber alta, retornou ao Brasil e foi internado no Hospital Albert Einstein, com infecção urinária. Recuperado e morando no Guarujá, seguiu a quarentena por causa do coronavírus e em setembro de 2021, Pelé foi diagnosticado com um câncer de cólon. Depois de passar por vários internamentos e tratamentos, o quadro de saúde havia se agravado, pois a doença não respondia ao tratamento quimioterápico, e no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, Pelé faleceu. Em seus últimos dias, Pelé declarou: "Agradeço a todos os que me mandaram cumprimentos. Agradeço a Deus pela saúde, de chegar aqui lúcido. Em todos os lugares do mundo em que chego, sou bem recebido. As portas sempre estão abertas no mundo todo. Espero que quando chegar ao céu, Deus me receba da mesma maneira que todos me recebem hoje graças ao nosso querido futebol.